encontro nessas manhãs com vocês para que possamos compartilhar um pouco dos insights que a gente vem tendo, ajudando empresários hoje de todo o Brasil. Tem sido um grande desafio ter uma empresa no Brasil hoje. Reforma tributária, essa instabilidade econômica, a instabilidade também das questões políticas, e o empresário cada vez mais refém de todas as inseguranças de quem decide investir aqui nesse país. Como um tributarista, eu venho sendo chamado, né, por empresários em várias regiões do país para pensar um negócio com eles, para desenhar um negócio com eles, mas a verdade é que, na maioria das vezes, eu sou chamado para resolver problemas, ou seja, para apagar o incêndio, questões e problemas que já estão acontecendo, questões e problemas que já estão lá, né? Já estão... Como é que está o som? Tá legal, Paulo? Está sendo legal o som? Legal. Vi aqui que o áudio está legal, o vídeo legal, tudo certo? Então podemos avançar. E a verdade é que a gente vem administrando uma série de problemas, empresários que acabam perdendo tudo, empresários que renegociam dívidas de forma completamente equivocada, empresários que muitas vezes buscam assessoria de pessoas que não sabem o que estão fazendo, porque virou moda, né? Principalmente essa questão agora da renegociação de dívida tributária, renegociação bancária. Algumas pessoas buscam esse tipo de ajuda, mas nem sabem o que estão buscando. É porque ouviu falar, passou na internet e tudo mais. Então, é de uma responsabilidade muito grande a gente que decide ajudar empresário, decide ajudar as pessoas que estão dentro de um país como o Brasil. Eu costumo dizer que o empresário é aquele que toma porrada dos fornecedores, toma porrada de funcionário, ele toma porrada dos sócios, ele toma porrada de cliente, carrega o governo nas costas, não tem garantia nenhuma e faz aí, cara, vai dar lucro aí. E como é que faz isso? Como é que a gente desenvolve isso? Então, nessa jornada, quando a pessoa muitas vezes chama a gente, né, para ajudar ele a resolver um problema, seja um problema de dívida fiscal, seja um problema de dívida financeira, de ausência de estrutura ou que está pagando muito imposto, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, o grande problema é que aquele empresário está perdido. Tudo que ele tem de orientação sobre a gestão de dívida ou até mesmo sobre a gestão tributária dele é algo totalmente voltado por uma informalidade. Ou seja, aquele bate-papo que ele teve com o contador uma vez, que explicou a ele ali como seria aquela questão daquela dívida. Muitas vezes começou com a empresa direto ali no Simples Nacional, porque disseram que é mais barato, sem nunca ter feito uma conta sequer sobre aquilo. E o Café com Belfort, ele vem desmistificar um pouco isso, porque o acesso a um tributarista, o acesso a uma informação estruturada, um acesso a algo que possa direcionar você com clareza dentro do seu negócio, sempre esteve limitado somente às grandes empresas. Ou seja, as grandes empresas, sim, essas sempre contaram com tributaristas, né? Com profissionais, com as empresas, com as Big Four. É a partir daí que eles estruturam as suas tomadas de decisão. Cara, e o pequeno empresário? Muitos, às vezes, têm a sorte de encontrar um contador que entende um pouquinho do setor dele, entende do negócio dele, e junto eles desenham. Mas a grande maioria, a grande regra é informalidade. Vamos fazer do jeito que dá. E muitas vezes ele só vai procurar o contador, o advogado, um especialista naquilo para resolver um problema. E a questão é que, assim como na medicina, a ciência financeira, a ciência de uma estratégia de negócio, ela cobra caro. É muito mais caro quando você vai consertar um problema. Eu gosto muito de uma história, isso está no meu livro, né? Quando eu lancei esse livro, eu introduzi o livro com essa história, que é o seguinte. Um jovem médico, ele sonhava em salvar vidas. O sonho dele era ser médico porque ele queria salvar vidas. Então esse cara foi ser médico para salvar vidas. E aí, logo nos primeiros anos de medicina, ele viveu uma grande decepção, que quase fez ele desistir da medicina. Por quê? O que ele descobriu? Quando um paciente chega para ele, cara, com um problema de saúde ou numa emergência médica, o que ele percebeu? Que às vezes não é aquele acidente que mata aquela pessoa que precisava de uma emergência. Não é aquela doença específica que mata. Ele percebeu que a saúde de verdade ela não era construída ali no hospital. Não dava para salvar alguém ali numa emergência somente. O que ia determinar se essa pessoa ia viver ou não de verdade era tudo aquilo que já aconteceu na vida dela. Ou seja, a alimentação daquele ser humano
ia determinar muito mais coisas sobre aquele procedimento emergencial que ele ia estar fazendo ali. Então ele começou a entender que a forma com que aquela pessoa se alimenta é tão importante quanto se essa pessoa faz exercício ou não. Como é que essa pessoa se cuida? Esses fatores do dia a dia de tomada de decisão daquela pessoa eram tão determinantes quanto a própria intervenção dele como médico. E aí ele entendeu o seguinte, ele falou, cara, eu devo investir muito mais na educação desse paciente, eu devo investir muito mais para esse cara se cuidar do que propriamente no tipo de socorro que eu dou para ele. Porque ele percebeu que uma pessoa, quando sofria um acidente de carro, chegava lá, sofria uma série de complicações porque ele já era hipertenso, tinha açúcar alto, ou já tinha uma diabetes tipo A, tipo B já agravada, e muitas vezes aquela predisposição fazia com que aquela pessoa morresse num acidente simples ou numa nova doença do que propriamente aquilo que acontecia. Trazendo isso para a vida empresarial, eu percebo isso. Às vezes vem a pandemia, vem um problema societário, vem um processo trabalhista, ou vem uma dificuldade contratual daquele momento daquela empresa, e quando ela pega aquela empresa já com caixa estourado, sem nenhum tipo de planejamento, carga tributária completamente embolada, aquela empresa é end size, ela acaba. Mas não por causa do problema daquele momento, mas sim por uma falta de estrutura e muitas vezes por esse empresário não entender as etapas que ele vivencia. A grande sacada é a gente compreender que cada empresa ela passa por fases, ela passa por etapas. Não é muito comum, ou melhor, não é incomum as pessoas me procurarem muitas vezes querendo montar franquia, por exemplo, de um negócio, de uma ideia que ele teve, no qual ele ainda não aprendeu a gerar lucro. Como assim, André? Muita gente tem uma ideia, acha que deve abrir uma franquia daquela ideia sem antes compreender, ou até mesmo sem antes gerar lucro de verdade. Pessoal, a etapa de escalar através de franquia, a etapa de você gerar novos negócios, ela é uma etapa posterior a uma estruturação do negócio. E aí, eu dividi essa nossa jornada de bate-papo aqui todas as manhãs através de etapas. Então, por hora, a gente vai entrar numa etapa. Deixa eu compartilhar com você a minha tela. Eu criei aqui algumas etapas para a gente entender. Cara, que etapa que está o meu negócio? Visualização. Ok. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Bom, aqui a gente começa a entender algumas coisas, né? A gente começa a ter uma visão um pouco mais de clareza do que eu estou falando. O que a gente, aqui no Grupo Belfort, vem fazendo, né? Como é que eu venho atendendo esse empresário? A gente começa a perceber que antes mesmo desse empresário conseguir sobreviver, ou seja, ele já está querendo escalar. Então, pensa assim, eu trouxe aqui a primeira etapa como a etapa de recuperação da empresa. Né? Esse cara está tentando sobreviver. A maioria das pessoas não chega aqui para planejar. Fala, André, tive uma ideia. Cara, olha que legal, deixa eu compartilhar isso com você. Seria muito bom se a pessoa chegasse aqui e falasse, cara, André, tive uma ideia, quero montar uma empresa, quero montar um negócio, então pensei em escalar um negócio, queria desenhar, queria planejar isso, queria entender qual a melhor forma de abrir essa empresa, eu queria entender qual o melhor modelo societário, eu queria entender qual a melhor forma de ter aqui colaboradores trabalhando comigo, que tipo de contrato, como é que eu protejo meu patrimônio, como é que eu divido, sabe? E não faço uma confusão patrimonial. Esquece, essa não é a realidade. 99,9% dos empresários, eles vêm já no que eu chamei de primeira etapa, tentando sobreviver. Cara, preciso sobreviver. Como assim? Eu estou aqui com uma dívida já, eu estou aqui perdendo um contrato, preciso de CND. Então, a maioria das pessoas no Brasil é uma questão cultural do empresário. Ele aprendeu muito mais a tentar não perder do que construir. Ele está muito preocupado em não perder do que construir. Então, ele gasta muito mais dinheiro para não perder, ele gasta muito mais dinheiro com profissionais para tentar recuperar aquilo que ele está perdendo do que para construir. E é uma cultura, é uma questão cultural mesmo. Então, essa é a regra. A pessoa só vai abrir quando está dando tudo certo? Não, vou
desenhar o quê? Está dando tudo certo. Ou, muitas vezes, está com a impressão de dar tudo certo, porque também a noção de lucro está completamente equivocada na visão da maioria dos empresários. Parece que isso é papo para contador, né? Para advogado. Então, eles não falam sobre isso, não se interessam sobre isso e pagam a conta, porque eu sempre digo, né? Essa conta é sempre a conta do empresário, tá? Então, vamos lá. Eu entendo que cada empresa ela vai passar por várias fases, ela vai passar por várias etapas. Então, pensa que a primeira etapa que você deve ter numa empresa é uma etapa do planejamento. Etapa onde você vai tentar entender que jogo é esse que você vai jogar, tá? Bom, essa etapa do planejamento é como se você precisasse entender o jogo antes de entrar no jogo. Imagina que empreender é como uma partida de futebol, tá? E aí você vai enfrentar um time. Cara, o empresário ele fica surpreso, ele fala assim: meu Deus, eu estou muito decepcionado. Mas por quê? Porque o meu funcionário está me processando. Mas, porra, não te falaram isso? Que é uma grande possibilidade de você sofrer um processo trabalhista, inclusive dentro do teu setor, as causas trabalhistas já estão desenhadas. Vamos supor, você vai para o comércio. Quais são os principais problemas trabalhistas do comércio, pessoal? Hora extra, valor pago por fora, nível de assédio. Peraí, se eu pego as principais questões, eu já posso mapear isso. Então, antes mesmo de eu ter o primeiro processo trabalhista, antes mesmo de eu entender, eu já sei o problema que eu vou ter. Então, tu imagina que é uma partida de futebol. Cara, eu vou jogar contra o Vasco. Isso vai me dar uma preparação diferente se eu vou jogar contra o Flamengo. Mas só que perceba, o adversário do Vasco ele já consegue desenhar e mapear tudo antes do jogo. E essa é a grande sacada de ser um empresário. Cara, eu vou empreender no comércio. Vem cá, deixa eu ver o que está acontecendo nesse comércio. As pessoas falam às vezes, nossa, genial a tua ideia. Eu não tenho nenhuma ideia genial. Eu simplesmente pego o que já está acontecendo, eu vejo o que já está acontecendo e me preparo para aquilo. Então, quando eu vou fazer um planejamento para uma empresa do comércio, cara, eu já vou lá ver o que está rolando nesse comércio. Deixa eu ver quem está lá primeiro. Então, é impossível para mim desenhar uma empresa sem antes conhecer. Porque o planejamento ele é isso. Eu vou ver quais são os problemas que acontecem, quais são as soluções para aquilo e como é que eu vou me prevenir disso. Porque problema todo mundo vai ter. A diferença é qual é o nível de preparo que você tem para lidar com o problema. Eu estou muito decepcionado com o meu sócio. Porra, quando você vai para dentro de uma empresa, você já sabe quais são os principais problemas com os sócios. Bom, problema com o sócio, eu vou planejar minha empresa para ter um sócio. Normalmente, o principal problema é que os sócios trabalham diferente e querem receber igual. Investem diferente e querem receber igual. Bom, se já é esse problema, vamos criar o estatuto que traz isso como regra. Uma coisa é o sócio investidor. Esse cara não tem participação de prolabore, a participação dele é diferente. E outra coisa é o sócio que trabalha. Se esse cara quer ser o sócio investidor, ele só recebe dinheiro se tiver lucro. Se esse cara é o sócio que trabalha, ele recebe dinheiro independentemente se tem lucro ou não. Por quê? Um remunera o trabalho e outro remunera o investimento. Só que quero nem saber, chama um cara aqui para ter uma ideia, já estou trabalhando, só vou dar conta disso muitas vezes quando eu for ter que fechar a empresa, né? Carlos, pega uma aguinha para mim, por favor. Bom, então a primeira fase seria o planejamento, mas essa fase, muitas vezes, quando o empresário ele tem uma ideia, ele já sai atropelando tudo, né? E o que são 90% dos empresários que a gente conhece? Normalmente são bons vendedores, que ele é bom de venda, e se esse cara vende, ele começa ali naquela ideia e começa a montar um negócio, começa a montar aquela estrutura. E aí começa a pecar diante disso. A segunda fase, né, do planejamento é a estrutura de processos e pessoas. E aí a gente, como eu falei, né, quando você tem um planejamento, você começa a antever os problemas que podem acontecer. E aí vai ficando mais claro você visualizar os processos, né? Vai ficando muito mais claro você entender isso. Então, quando você fez um planejamento, ok, você viu ali diante daquela oportunidade, diante dos desafios que aquela empresa vai ter, que aquele projeto vai ter, e a partir disso você cria processos e qualifica as pessoas para estar com você dentro da estrutura, cara, é muito mais simples tudo. Só que, na verdade, essa subversão, essa inversão de ordem, traz para mim algumas etapas que é o que acontece em 95% das pessoas que procuram a gente hoje. E aí, voltando agora. A primeira etapa dela... Deixa eu... Não são pilares, são etapas. Deixa eu fechar aqui.
Joia. Só compartilhar com vocês aqui a ideia das etapas, que eu achei bem didático e ficou bem interessante a gente compreender isso. Então vamos lá. Nessa jornada, né, que as pessoas acabam procurando a gente aqui, normalmente eles estão na etapa de tentar sobreviver, né? Normalmente é isso. Já está com a dívida tributária, ou está recebendo uma execução fiscal, ou já está ali com um empréstimo bancário que ele acaba sendo impagável. E nessa sobrevivência, nessa estratégia de sobrevivência, a primeira coisa que eu explico, que é muito dessa etapa que a gente vai entender aqui nos próximos encontros, é o seguinte: cara, para sobreviver, para tudo. A primeira coisa que eu digo é: separa as dívidas em dois blocos. Um bloco é banco e imposto. O outro bloco, funcionários, fornecedores e demais questões. Você nunca pode querer negociar com o banco e com o fisco federal, estadual e municipal da mesma forma que você faz com fornecedores, funcionários e clientes. Não dá. Por quê? Cara, primeiro que, vamos lá, colaborador é um luxo que não é para todo mundo. Se você tem um colaborador, tem que ter prioridade em tudo, em pagamento de tudo. Não dá para ter um colaborador e faltar com compromisso com ele. Fornecedores é a mesma coisa. A maioria dos fornecedores são empresários como eu e você. Se você não pagar, ele quebra. Tá? Você quebra o teu fornecedor e você quebra o mercado. Beleza. Agora, banco. O banco, se vocês pegarem o lucro do Banco do Brasil, o lucro do Bradesco, o lucro do Itaú, está na casa de bilhões. O Itaú lucra uma média de 2 a 3 bilhões por mês. Esses dados são públicos, dá um Google no lucro do Itaú. Então, não queira... Eles cada vez cobram 400% de juros ao mês de uma empresa. Como é que você vai priorizar e vai tentar negociar com o banco como se você estivesse negociando com o teu funcionário que muitas vezes trabalha para sobreviver, com o teu fornecedor que está sem margem, está negociando ali, está te vendendo sem margem para poder também estar sobrevivendo. E muitas vezes o imposto. O Estado não quebra, quem quebra são empresas, tá? E aí você começa então a entender, peraí, André, então a primeira coisa que você faz é dividir em dois blocos, E aí você divide em dois blocos e você vai dar um tratamento de uma forma para as questões tributárias, de negociar a dívida de imposto de um jeito, negociar a dívida de banco é de outro jeito, completamente diferente, tá? E aí você vai negociar a dívida com seus fornecedores e não vai jamais deixar dívida com seus colaboradores. Então, a primeira coisa que você faz é isso, porque através disso você vai começar a entender nos nossos próximos encontros o que é renegociação tributária, o que é transação tributária, o que é a diferença entre o ECAC e a PGFN, o que é a execução fiscal, como é que você faz isso? Cara, como é que você negocia com o banco numa reestruturação financeira? E aí você começa a entender a ideia de fluxo de caixa emergencial, então você aterrissa, você fala, André, entendi. E aqui a grande diferença que a gente vai ter é como é que o pequeno empresário está fazendo isso. Cara, gente, tem pessoas que entram aqui com a gente, estão vendendo a própria casa, estão vendendo o patrimônio, dilapidando tudo. Muitos sócios, cara, pensam muitas vezes em suicídio só porque não conseguem entender como lidar com dívida. Isso é muito sério. Então, a etapa da sobrevivência, essa etapa de você voltar para o eixo, voltar para o chão, trazer um respiro e fluxo de caixa da empresa, é uma etapa muito dolorosa. Mas, infelizmente, é quando a maioria dos empresários buscam ajuda. Então, eu espero realmente que a gente vai falar muito sobre essa etapa, vai falar muito sobre essa remediação, essa medicação, esse cuidado, mas que nós possamos muito entender as próximas etapas que a gente vai falar aqui, que é o que eu venho falando desde 2018, venho pregando aí essa bandeira, né, de que o empresário ele precisa parar, ele precisa sentar, precisa entender o seu negócio, precisa entender esse jogo, caso contrário, fica muito caro. Eu costumo dizer que tudo aquilo que você deveria saber, mas não sabe sobre o seu negócio, cobra muito caro de você. Tá todo mundo assustado. Nossa, a reforma tributária. Cara, a reforma tributária, desde 2015, o fisco vem se armando, ele vem se estruturando de uma maneira absurda. E você aí achando que só tem que emitir nota daquilo que é feito de cartão de crédito. A noção que a maioria dos empresários tem é que eu posso continuar fazendo tudo como eu fazia lá, quando a minha avó ainda usava calcinha, e vai ficar tudo bem. Não dá. 2026, o fisco que consegue ver até o que você pensa, que consegue prever até pensamento do empresário,
ele não permite mais uma informalidade. O Brasil de 2026 é um Brasil completamente diferente do que aconteceu há muito tempo, pessoal. Tá? Então, essa etapa de sobreviver. E aí tem a etapa 2, quando a gente organiza ali, né? O cara baixou ali a bola, trouxe a base, o mínimo, aí a gente entra na base de organizar, que é aí onde você começa a ter que ter o mínimo de noção de fluxo de caixa. DRE. Gente, é muito louco. O empresário, às vezes, ele está pensando em escalar negócio, ele está pensando em criar franquia, mas ele não aprendeu ainda o que é uma DRE. Ele não consegue enxergar o lucro. E aí, como você não tem DRE, não tem o ROI. Se não tem o ROI, não tem o equity. Como é que eu vou... Cara, como é que eu vou fazer isso? Então, esse empresário que ele é da energia, esse empresário que ele é da força de vontade, pessoas honestas que acreditam no Brasil, que precisam tocar isso, precisa puxar o freio de mão, precisa olhar para o seu negócio e precisa entender que etapa é essa, tá? Aí vem a etapa de lucrar, cara. Quando você reorganiza, eu costumo dizer o seguinte: cuidar de dívida, reorganizar a casa, é cuidar do passado, é a consequência do que já aconteceu. Então você vem, estanca, beleza. Aí você olha para o presente, que é onde você vai olhar para a tua DRE, o que está acontecendo aqui. E nesse momento a gente entra na etapa 3, que é quando você começa a pensar em como é que você vai ter lucro, porque esse lucro vai precisar sustentar a vida a partir de agora e vai precisar pagar o passado. E principalmente, planejar e estruturar o momento futuro. E aí é que vem a grande sacada dessa segunda parte, que aí entra o que a gente chama do planejamento tributário, onde você vai precisar olhar para a tua operação e entender, cara, o que é o Simples Nacional nessa nova modalidade, agora do IBS, CBS, por dentro, por fora, o que é o Simples, o que é o Fator R, o que é a substituição tributária nesse momento, nessa transição, onde vai começar a IBS, CBS. Cara, mas isso aqui é para 2030, real, porque agora eu estou com substituição tributária de ICMS lá em cima ainda. Então, eu vou fazer uma transição. Eu vou precisar dominar isso por muito tempo para assim depois a coisa começar a fazer mais sentido fora de substituição tributária. Mas você vai começar a entender o Simples Nacional dentro dessa estrutura que você tem, dentro do teu faturamento, que aí você começa a analisar, cara, vem cá, qual é a diferença disso no lucro presumido? Qual é a diferença disso no lucro real? E um outro cuidado absurdo, muita gente oferecendo lucro real aí como se fosse a melhor solução para as empresas do Simples Nacional. Muito cuidado. Tributar uma empresa no lucro real é completamente diferente do Simples Nacional. E para ser viável financeiramente para um empresário, para uma empresa, ele precisa de uma estrutura financeira muito robusta e tem que fazer conta. Se a tua empresa fatura até 1,5 milhão por ano, lucro real, assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de lucro real ser possível aí. A partir de 150 mil, já vamos desenhar o presumido, batendo 200 a 300 mil por mês, aí se deve se pensar, né, a ideia de lucro real, porque lucro real não é para amador. O lucro real ele exige uma série de coisas, uma série de documentações que a maioria das empresas não tem. A maioria das empresas que estão no Simples Nacional não estão preparadas. Então, para você pensar nessa migração do Simples Nacional para o lucro real, o ideal é que você construa ali toda uma auditoria, construa toda uma estrutura financeira e faça muita simulação, muito teste de cenário. Testa, testa, testa. E quando tiver certeza, duvida, testa de novo, para então fazer uma mudança como essa. Não é tão simples como as pessoas vêm falando aí, tá? E aí a inteligência fiscal ela vai precisar fazer parte desse novo cenário, desse momento aí que você começa a se planejar para ter lucro de verdade para depois começar a pensar em escalar. Porque a carga tributária pode chegar a 40%, 50% de uma operação, tá? E muitas vezes que está deixando um lucro de 10% a 15%. E se você tiver o mínimo de noção, você começa a entender que, peraí, existem muitas formas de fazer isso de uma maneira diferente. E às vezes uma mudança simples gera uma redução tributária de maneira absurda, tá? Bora lá. E aí sim, quando eu desenhei essa empresa, quando eu organizei o jogo, eu já entendi o que é o lucro aqui, eu já tenho lucro, ou seja, eu tenho ROI. Eu invisto 100 mil aqui, tá saindo 110, 120, 130, 200 mil, 300 mil ali. Opa, legal. Legal. Então eu invisto tempo e dinheiro. No final, eu tenho o dinheiro que remunera o meu tempo e que devolve o meu dinheiro com lucro. Legal. Nesse cenário, eu estou diante de um negócio escalável, ou seja, eu estou diante de um negócio que eu começo a escalar. Aí sim, a estratégia de marketing, a estratégia de venda, a estratégia de trazer mais tecnologia vai fazer muito mais sentido. Mas quando você
está dentro de um negócio que tu nem entendeu direito, que os processos não estão claros, o lucro ainda não aparece, e você quer escalar, você quer franquear, aí você começa a criar um verdadeiro transtorno empresarial e uma verdadeira confusão também. Então, isso faz com que a gente tenha essa postura de uma forma que você precisa entender qual é a etapa da sua empresa, que momento você está. Então, a primeira pergunta é essa, né? A gente vai trazer uma ideia de diagnóstico para que você entenda, cara, que momento você está? Qual o momento da sua empresa? E aí tem uma etapa que eu chamo de proteger. E é legal poder introduzir isso aqui com vocês hoje, porque é o seguinte. O termo holding ficou muito popularizado nos últimos anos, né? Eu vejo em 2018, 2017, quando eu escrevi meu primeiro artigo sobre holding, como instrumento de proteção patrimonial para empresários no Brasil, pequenos empresários, né, que tinham negócio no Brasil, trazer a holding, ele foi muito importante para mim, foi muito importante, foi um trabalho também de conclusão da FGV, eu fiz ele pautado nisso, e naquele ano eu tive uma compreensão muito bacana. Depois eu fiquei muito feliz de perceber que muita gente vem falando disso agora na internet, ficou muito popular. Só que as pessoas estão achando que proteção de patrimônio é criar uma holding. Gente, holding, botar assim no CNPJ, holding, LTDA, pronto, proteger meu patrimônio. Não. Você ter uma empresa LTDA como holding não te protege em praticamente nada. Até porque é uma empresa, né? Uma LTDA como qualquer outra. Holding, esse termo holding, né, que pode ser traduzido como proteção ou como separação, ele é, na verdade, uma nova cultura. É uma nova forma de fazer e pensar negócio. É como se você entendesse que é necessário separar do risco da sua operação o seu patrimônio e o sócio. Então, existe o sócio, existe a operação de risco, onde eu tenho risco fiscal, financeiro, patrimonial, trabalhista, todos os riscos aqui, societário, e o patrimônio, que não deve ser alcançado diretamente, simplesmente, com uma decisão de primeira instância, o patrimônio do sócio. Então, a holding, na verdade, não é uma abertura de uma empresa, mas sim uma nova filosofia. Porque falou assim, holding, blindagem patrimonial. Cara, holding não blinda nada. Não blinda nada. O que vai blindar, o que vai fazer com que esse patrimônio fique protegido é uma nova cultura de separação de patrimônio e de governança mesmo, onde a contabilidade daquela holding traz a origem do dinheiro, traz a legitimidade, traz o propósito econômico para aquela atividade. Aí sim, os bens ficam guardados em um lugar diferente do lugar onde está o risco do seu negócio. Sem entender isso, montar uma empresa achando que você tem uma holding, não são poucos os casos de pessoas que chegam aqui com a gente querendo processar escritório, querendo processar empresa, querendo processar contador, que venderam para eles uma holding, cobrando horrores, e que agora, mesmo com a holding maravilhosa, estão com os bens bloqueados. Mesmo com a holding, estão com as contas bloqueadas. De novo, o que protege você do risco do seu negócio não é uma LTDA chamada holding, uma SA chamada holding. Não é isso. É a governança, é a forma, é a cultura que você emprega na separação e de como isso funciona. Caso contrário, essa etapa de proteger, ela foi só algo vendido com nome bonito para você, que você pagou caro, mas não te protegeu de nada. Bom, e aí o sexto pilar é o que eu chamo de construção de riqueza, pessoal. A gente vai falar um pouco disso aqui, é que o empresário, ele normalmente é um apaixonado. O empresário, ele é uma pessoa muito motivada. Eu, André, com 19 anos, eu era um empresário, mas eu era uma anta motivada. Que isso, André? É muita força, muito trabalho e pouco dinheiro. Muito esforço, muita vontade. Ah, eu vou e pouco dinheiro. Reserva zero. E lá eu descobri, eu tive uma conversa muito séria comigo mesmo. Eu lembro que fui para o Sebrae numa aula de uma semana. Eu acho que eu não lembro agora o nome, mas era uma semana onde você, de segunda a sexta, assistia várias aulas diferentes e montava uma empresa.
E ali você tinha que ter uma noção mínima de marketing, finanças, gestão de pessoas e gestão de processos. Naquela semana, eu tive plena consciência da anta empresarial que eu era. Porque eu não tinha o mínimo para marketing, eu não tinha o mínimo para finanças, eu não tinha o mínimo para gestão de pessoas, eu não tinha o mínimo para gestão de processos, mas eu já tinha empresa. Eu já estava ali quebrando pela primeira vez. E ali eu firmei um compromisso muito grande comigo, que eu estudaria de forma ininterrupta. Eu estudaria e eu formaria na minha cabeça toda uma estrutura necessária. E aí, ali ainda empreendendo, na primeira empreitada empresarial, eu percebi que eu precisava de conhecimento jurídico. Depois eu entendi que eu precisava entender um pouco mais também da parte tributária e depois descobri que a contabilidade é a ciência do dinheiro. Não dá. Se você não entende nada de contabilidade, se você não entende nada de gestão de patrimônio, é muito difícil você estar fazendo dinheiro de verdade, né? Principalmente em negócios. Os antigos ricos do Brasil, que eram aquelas pessoas que tinham patrimônio, né, tinham imóveis, era mais fácil, é mais simples aí você administrar imóvel como riqueza. Mas quem decide empreender e ter negócios, ter empresa, tem que entender o mínimo da contabilidade. Porque contabilidade nada mais é entender o que entra e o que sai, a melhor forma de comprar, a melhor forma de vender, a melhor forma de adquirir, a melhor forma de administrar, para que você pague cada vez menos impostos, proteja seu patrimônio do risco de negócio e gere uma riqueza de verdade. E nessa construção de riqueza, entra um outro livro que eu lancei através de um evento. Na verdade, é um evento. O Legacy Journey, ele é um evento de um dia inteiro, onde a gente conversa sobre a construção de um legado, a construção de um patrimônio. A construção do patrimônio do sócio não pode se confundir com a operação da empresa. Ela não deve se confundir com o que acontece dentro de um negócio. É como se você entendesse que o seu tempo aqui na Terra ele é finito, e você precisa construir uma riqueza. E também que você precisasse entender que vai chegar uma fase na sua vida que vai ser tudo muito difícil. Depois vai chegar uma fase na tua vida que as coisas vão ficar mais simples. Depois vai chegar uma fase na tua vida que você vai produzir, vai fazer muito dinheiro. E depois vai chegar uma outra fase na sua vida que você não vai ter tanta paciência, não vai querer produzir tanto. Então, peraí. Já que eu vou... E vai ter negócio que você vai criar, vai dar certo. Vai ter negócio que você vai criar, vai dar errado. Vai ter produto que você vai lançar que vai vender muito. Vai ter produto que você vai lançar vai vender pouco. Peraí. Então é normal que a economia vá e volte. Mas o patrimônio não. O patrimônio ele não tem que viver isso. Ele tem que viver um crescimento constante. Mas, André, como é que eu faço isso? É impossível. É totalmente possível. É como se você separasse 1%, 2%, 3%, 30% de tudo que você recebe todo mês e deslocasse isso para a verdadeira ideia de holding, para a verdadeira proteção patrimonial. Esse dinheiro você não toca. A gente vai falar aqui nessa construção de riqueza, vamos entender isso aqui de maneira mais profunda. Como é que você faz isso? Como é que você separa uma parte de tudo aquilo que você ganha e você não mexe nesse dinheiro? Esse dinheiro não é seu, ele não está disponível. Ele só é utilizado para construir mais riqueza, fora do risco do seu negócio. Então, depois de um ano, você tem 5% de tudo que você faz, você separa. Depois de 2 anos, 10%. Chega uma hora que mais de 50% de tudo que você produz é um valor que é só para investimento. É só para investimento. Só que isso é uma cultura muito diferente, porque o empresário, ele administra o seu dinheiro na sua emoção. E como o dinheiro ele é emocional, você acha que o dinheiro está ali, você tem que gastar. Acha que o dinheiro é igual aos familiares. Eles acham que se você tem dinheiro, você tem que pagar as contas dele, melhorar a vida deles. As pessoas acham que o dinheiro é para gastar. Não. O dinheiro não é para gastar. O dinheiro, ele é justamente para que você possa ter o poder de realizar tudo que você precisa realizar. Quando você começa aqui a entender que dinheiro é poder, que a estrutura financeira, você pode, eu costumo dizer, ele está na construção de ativos, você começa então a separar todo mês um pedacinho daquele valor que entra para construir um ativo. Ah, não, André, mas eu não ganho dinheiro para isso. Se você não conseguir, ao ganhar R$1.000 por mês, separar R$10, separar R$100, se tu ganhar 1 milhão, tu não vai separar 100 mil. A administração do dinheiro e construção de riqueza não é sobre o dinheiro, é sobre o comportamento. Qual é o teu comportamento com o dinheiro? Se tu ganha 1.000 e gasta 1.100, está sempre pobre. Ganha 10.000 e gasta 10.100, está sempre pobre. Agora, se você ganha 1.000, as crianças na minha casa ganhavam R$100 de mesada, tinha que separar 30, tem que separar 30. Todo o dinheiro que eles recebem, eles têm que separar 30%. Aí você vê uma criança de 14 anos com mais dinheiro na conta do que adultos. Mas por quê? Porque eles são ricos? Não, é porque o princípio de comportamento deles sobre o dinheiro já está estruturado numa construção de riqueza. Eles já entenderam e precisam entender desde a primeira infância que dinheiro não é para gastar. Dinheiro é para construir riqueza, porque aí
Ah, mas André, então eu quero comprar uma Porsche. Pode, compra uma Porsche. Mas você não pode trabalhar para pagar a Porsche. O princípio da construção da riqueza é que você trabalha para construir um ativo e esse ativo paga a Porsche. Você constrói ativo. Esse dinheiro você separa para ativo. E esse ativo compra a tua casa na praia, compra Porsche, te faz viagens e tal. Agora, se você trabalha para pagar carro que você não poderia ter, se você trabalha para pagar casa que você não poderia ter, não tem jeito. Você está na corrida dos jatos. Então, você não consegue construir riqueza. Bom, então, como vocês viram, existem várias etapas, né? O ideal é que todas as etapas se juntem, porque na verdade está tudo junto. Essa separação é didática. Mas a maioria das vezes as pessoas chegam aqui já querendo proteger o patrimônio depois que as coisas já foram todas embora. Querem gerar lucro antes de estruturar processos. Então, esse bate-papo nosso aqui, esse Café com Belfort, na verdade, ele tende a ser para vocês e para mim um lugar de iluminação. Muitos amigos conversam comigo e dizem, cara, se eu tivesse tido essa informação antes, André, cara, se eu soubesse disso antes, cara, seria completamente diferente. Bom, agora, nessas manhãs, o que eu pretendo trazer é esse bate-papo para que você possa ter acesso a mim, ter acesso a essas informações antes mesmo de quebrar, antes mesmo de ter um problema, tá? Então, eu convido você a estar fazendo isso. E agora, no final, é sempre o momento que eu paro aqui para estar respondendo perguntas. Bom dia, bom dia. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui no chat agora, tá bom? E aí o time vai mandando para mim as perguntas para que a gente possa estar respondendo. E depois eu vou te explicar como é que vai ser. Essa live, esse bate-papo ao vivo nosso aqui, ele fica disponível ainda durante uma semana e depois ele passa a ser um conteúdo exclusivo da nossa comunidade dentro do Método Belfort, tá? Então, hoje é uma introdução onde eu explico tudo que a gente vai ver a empresa em cada uma dessas etapas, a etapa de como escalar um negócio, a etapa de como proteger, sempre com a visão de um tributarista como um estrategista de negócio. Essa é a proposta. É como um tributarista pensa a estratégia de um negócio, tá? Então, na fase do planejamento, na fase da sobrevivência, na fase de escala, na fase do lucro, na fase da organização e na fase que você já começa a pensar aí em construir a riqueza de verdade. Porque a verdadeira riqueza dentro de um empresário é aquela que gira e acontece quando você já não está fazendo mais nada. Eu digo, é quando você aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você. Você está dormindo e o dinheiro está acontecendo, né? E aí eu vou fechar esse nosso momento de hoje falando um pouco do que eu ouvi um dia de um paciente, né? Na época que eu clinicava com um psicólogo, o paciente entrou na minha sala e ele disse uma coisa para mim que me marcou muito. Ele começou a sessão e disse, André, se prepare para parar. Eu falei, que isso, cara? E eu não entendi, né? E eu ali parado, ele se prepare para parar. E quase aos gritos, ele lamentava ter que trabalhar no momento que ele não queria mais. Ele lamentava ter que trabalhar no momento que o corpo dele não permitia mais, que a paciência dele não permitia mais, porque as despesas que ele tinha naquela fase da vida eram muito superiores aos recursos que ele tinha para viver. Logo, dedique-se à sua empresa, dedique-se ao que você quiser se dedicar. Mas a maior dedicação que você, sócio, precisa ter hoje é na construção da sua verdadeira riqueza, que é uma coluna de ativos que vai remunerar você quando você não estiver trabalhando. E aí você cada vez mais vai poder trabalhar por uma vocação, cada vez mais você vai poder trabalhar através de um propósito, que é muito bonito, né, galera, falar de propósito na internet, mas muitas vezes a maioria dos sócios, a maioria das empresas estão trabalhando para pagar conta, estão trabalhando para sobreviver e não por conta de um propósito. E quando o propósito vem primeiro, fica muito mais leve, fica muito mais suave e faz muito mais sentido. Procure o topo, porque é lá que a gente vai se encontrar. Bom, amanhã estamos aqui de novo às 8h30 da manhã para bater um papo com você e para deixar aqui as possibilidades em aberto para que a gente possa conversar. Legal? Então, até amanhã. Vejo você no nosso próximo Café com Belfort.